AIDS, HIV, Síndrome da imunodeficiência adquirida e vírus da imunodeficiência humana. Apresentação: meu nome é Camille Luize Costa Furtado, sou aluna da Escola Estadual de Ensino Médio Bibiano de Almeida e estou cursando o último ano do ensino médio. Venho, através deste trabalho, falar um pouco sobre esse vírus que se tem na capa de apresentação. AIDS ou HIV, o que significa? AIDS é uma sigla originada do inglês, que significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. HIV também é uma sigla com origem no inglês, que significa vírus da imunodeficiência humana. Origem do vírus. A síndrome da imunodeficiência adquirida foi reconhecida em meados de 1981 nos Estados Unidos, a partir da identificação de um número elevado de pacientes adultos do sexo masculino, homossexuais e moradores de São Francisco ou Nova York. Todos esses fatos convergiram para a inferência de que tratava-se de uma nova doença, ainda não classificada, de etiologia provavelmente infecciosa e transmissível. Em 1983, o agente estimológico foi identificado. Tratava-se de um retrovírus humano, atualmente denominado vírus da imunodeficiência humana, HIV-1. Todos têm a capacidade de infectar linfócitos. Aparentemente, o HIV-1 e o HIV-2 passaram a infectar o homem há várias décadas. O HIV-1 tem se mostrado mais virulento do que o HIV-2. Numerosos retrovírus de primatas não humanos encontrados na África têm mostrado grande similaridade com o HIV-1 e com o HIV-2. O vírus da imunodeficiência símia, presente com muita frequência nos macacos verdes africanos, é muito próxima ao HIV-2. Embora não se saiba ao certo qual a origem do HIV-1 e HIV-2, sabe-se que uma grande família de retrovírus relacionados a eles está presente em primatas não humanos na África subsaariana. Como o vírus age? O HIV é um retrovírus que se propaga por meio de certos fluidos corporais: sangue, leite materno, sêmen e líquidos secretados durante o sexo. Ele ataca células dos linfócitos, glóbulo branco, que ajuda a proteger o organismo de doenças. Tipos e variedades que existem. Existem dois principais tipos de vírus: HIV-1, de longe o mais prevalente, HIV-2, que é o mais comum no continente africano, mais difícil transmissão e se multiplicam muito rápido. Existem diferentes variantes genéticas identificadas pelos cientistas. Essa variabilidade enorme é um dos principais obstáculos para a criação de uma vacina. Ter HIV não significa ter AIDS. Quando uma pessoa é infectada, o HIV vai para dentro do DNA, código genético da célula, e faz milhões de cópias de si mesmo, rompendo a célula em busca de outras para continuar a infecção. Com o passar do tempo, a quantidade de células, anticorpos, diminui muito, o que torna o organismo vulnerável para outras doenças. Só nessa fase mais avançada é que podemos falar em AIDS, ou seja, o aparecimento de infecções oportunistas e cânceres é o que define a doença. Em indivíduos não tratados, estima-se que o tempo médio entre o contágio e o aparecimento da doença é de cerca de 10 anos. Outros podem nunca vir a ter AIDS, ou porque iniciaram o tratamento logo após o diagnóstico, ou porque o sistema imunológico consegue controlar a infecção. Esses indivíduos são chamados controladores de elite e mantêm carga viral HIV indetectável e contagem elevada de células sem uso de antirretrovirais. Transmissão do vírus. O HIV pode estar presente nos seguintes fluidos corporais: sangue, sêmen, líquido pré-seminal, secreções retais, secreções vaginais e leite materno. Para que o vírus seja transmitido, esses fluidos devem estar em contato com as mucosas, boca ou órgãos genitais,
ou algum tecido lesionado, ou devem ser injetados diretamente na corrente sanguínea por meio de agulha ou seringa. É possível contrair o vírus assim: sexo anal sem camisinha, sexo vaginal sem camisinha, sexo oral sem camisinha. O risco é muito baixo, mas existe em teoria, principalmente se o parceiro ejacular. Transfusão de sangue contaminado, utilizando a mesma seringa ou agulha em várias pessoas, de mãe infectada para o seu filho durante a gravidez, no parto e na amamentação. Assim, não tem risco de pegar. Pelo sexo com uso correto da camisinha, beijo no rosto ou na boca, masturbação a dois, suor e lágrima, aperto de mão ou abraço, sabonete, toalha e lençóis, assento de ônibus, piscina, banheiro, doação de sangue, picada de inseto, pelo ar com tosse, espirros e etc. Fatores de risco. As populações chaves, segundo o Ministério da Saúde, são homens que fazem sexo com outros nomes, referidos pela sigla HSH, pessoas trans, trabalhadores do sexo, indivíduos privados de liberdade, pessoas que usam álcool e outras drogas. Mas é importante frisar que qualquer pessoa pode contrair o vírus se transar sem camisinha. Sintomas. Os principais sinais e sintomas da AIDS manifestam-se cerca de 8 a 10 anos após a contaminação com o HIV, ou em certas situações onde o sistema imunológico está fraco e debilitado. Assim, os sinais e sintomas podem ser febre persistente, tosse seca prolongada e garganta arranhada, suores noturnos, inchaço dos glândulos linfáticos durante mais de 3 meses, dor de cabeça e dificuldade de concentração, dor nos músculos e nas articulações, cansaço, fadiga e perda de energia, rápida perda de peso, candidíase oral e genital que não passa, diarreia por mais de um mês, náusea e vômitos, manchas avermelhadas e pequenas bolinhas vermelhas ou feridas na pele. Esses sintomas geralmente surgem quando o vírus do HIV está presente em grandes quantidades no organismo e as células de defesa apresentam um número muito baixo em comparação com o indivíduo adulto saudável. Além disso, nessa fase onde a doença apresenta sintomas, geralmente surgem doenças oportunistas, como hepatite viral, tuberculose, pneumonia, toxoplasmose ou citomegalovirose, pois o sistema imunológico encontra-se deprimido. Diagnóstico: qualquer pessoa que tenha passado por alguma situação de risco, como ter feito sexo desprotegido ou compartilhado seringas, deve fazer o teste anti-HIV. Existem os exames laboratoriais e os testes rápidos, que detectam os anticorpos contra o HIV em cerca de 30 minutos. Ambos são realizados gratuitamente pelo SUS, Sistema Único de Saúde, nas unidades da rede pública e nos centros de testagem e aconselhamento, CTA. É possível se informar sobre locais de testagem pelo Disque Saúde 136. A infecção pelo HIV pode ser detectada cerca de 2 a 3 semanas após a situação de risco. Testes complementares. Em geral, qualquer sorologia positiva é confirmada pelo próprio laboratório com um exame mais sofisticado e preciso. Testes moleculares com o PCR também foram incluídos no diagnóstico. O PCR, reação em cadeia da polimerase, geralmente é positivo antes dos testes de anticorpos. Testes rápidos são imunoensaios mais simples, que dão resultados em até 30 minutos. São feitos com uma gota de sangue tirada do dedo ou mesmo com uma amostra de saliva. É possível realizá-los fora do ambiente laboratorial. Testes caseiros. Também são testes rápidos, por punção digital ou saliva, que podem ser adquiridos e realizados pelo próprio paciente. Detecção direta do HIV. São extremamente úteis para adultos com infecção aguda, quando o risco de transmissão é mais alto,
bebês com menos de 18 meses e após possível exposição durante o parto. Nesses casos, os ensaios baseados em anticorpos não são eficazes. Tratamento. Não existe ainda uma terapia capaz de eliminar o HIV, mas os medicamentos antirretrovirais impedem a multiplicação do vírus no organismo e, consequentemente, o enfraquecimento do sistema imunológico. A terapia antirretroviral deve ser iniciada assim que o diagnóstico é feito. Desde 1996, o Brasil distribui gratuitamente os antirretrovirais a todas as pessoas vivendo com HIV. Atualmente, existem 22 medicamentos com diferentes apresentações farmacológicas. Mas existe cura? Não. Pesquisadores do mundo todo buscam formas de combater o HIV, vacinas para evitar ou tratar a infecção, bem como géis capazes de bloquear a entrada do vírus durante as relações, mas não é possível prever uma cura. O único caso cientificamente aceito de um paciente curado até hoje é do americano Timothy Brown, conhecido como paciente de Berlim. Por causa de uma leucemia, ele teve que ser submetido a um transplante de medula óssea, e o doador tinha uma mutação genética que o tornava resistente ao HIV. Trata-se de uma alteração no cromossomo 32, que faz a pessoa não produzir uma proteína. É preciso que pai e mãe tenham alteração para que o filho também tenha. Estima-se que apenas 1% da população do norte da Europa tenha essa característica. Além dos remédios, o avanço dos recursos para controlar a doença é inegável, mas o tratamento do HIV e AIDS requer também mudanças no estilo de vida. É preciso ter disciplina e não se esquecer de tomar os remédios todos os dias e no horário para evitar que o vírus se torne resistente. Ir às consultas e fazer exames regularmente. Ter uma alimentação saudável e fazer exercícios físicos, além de evitar álcool, drogas e cigarro. Cuidar do psicológico é outro pilar fundamental, já que o estigma que ainda existe em relação ao HIV pode deflagrar isolamento social, baixa autoestima, difusão sexual e depressão, entre outros transtornos. É possível engravidar tendo HIV? Sim, os tratamentos de inseminação artificial ou fertilização assistida impedem o risco de transmissão do vírus para o parceiro ou para o bebê. Nos casos em que a mãe é soropositiva, o tratamento com antirretrovirais permite a manutenção da carga viral em níveis baixos para minimizar a probabilidade de transmissão durante o parto. Pesquisas indicam que o risco de transmissão do HIV da mãe para o feto é de 25 a 30%, mas cai para menos de 1% quando a mulher recebe tratamento e tem a carga viral controlada. Já a amamentação é contraindicada. Como evitar a contaminação? Nunca houve tantos recursos disponíveis para combater o HIV. Os especialistas utilizam o termo prevenção combinada para se referir à estratégia que reúne diferentes abordagens de prevenção. As intervenções podem ser comportamentais, informação, incentivo ao uso da camisinha, redução de danos. Biomédicas, tratamento de todos os indivíduos diagnosticados, uso de preventivo de antirretrovirais. E também estruturais, enfrentamento do preconceito, combate à violência sexual, garantia de direitos humanos e etc. Use camisinha em todas as relações sexuais, anais, vaginais e orais. Nunca compartilhe seringas, agulhas e outros objetos que cortam e furam. Utilize apenas produtos descartáveis. Use luvas para manipular feridas ou líquidos corporais. Se estiver grávida, faça todos os exames pré-natais e siga o tratamento corretamente. Caso se exponha a risco, considere o uso de PEP, profilaxia pós-exposição. Se você se expôs a situações de risco com frequência, considere a PrEP, profilaxia pré-exposição.
campanha do Dia Mundial de Luta contra a AIDS. No dia 1º de dezembro, vários países comemoram o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Essa data foi instituída como forma de despertar a necessidade de prevenção, promover o entendimento sobre a pandemia e incentivar a análise sobre a AIDS pela sociedade e órgãos públicos. Dados da doença. Atualmente, cerca de 920 mil pessoas vivem com HIV no Brasil. Dessas, 89% foram diagnosticadas, 77% fazem tratamento com antirretroviral e 94% das pessoas em tratamento não transmite o HIV por via sexual, por terem atingido carga viral indetectável. Em 2020, até outubro, cerca de 642 mil pessoas estavam em tratamento antirretroviral. Em 2018, era 593.594 pessoas em tratamento. No Brasil, em 2019, foram diagnosticados 41.919 novos casos de HIV e 37.308 novos casos de AIDS. O Ministério da Saúde estima-se que cerca de 10 mil casos de AIDS foram evitados no país, no período de 2015 a 2019. A maior concentração de casos de AIDS está entre os jovens de 25 a 39 anos, de ambos os sexos, com 492,8 mil registros. Os casos nessa faixa etária correspondem a 52,4% dos casos do sexo masculino e, entre mulheres, a 48,4% do total de casos registrados. Rio Grande do Sul tem 6 entre 10 cidades com mais casos de AIDS no país. Rio Grande lidera levantamento de casos em municípios com mais de 10 mil habitantes. Por outro lado, mortalidade e detecção da doença diminuíram no estado, conforme dados do Ministério da Saúde. Casos de AIDS nas cidades com mais de 10 mil habitantes. Rio Grande, 7,135. Porto Alegre, 6,777. Novo Hamburgo, 6,624. Belém, 6,455. Alvorada, 6,439. Fim das apresentações. E por aqui encerro. Foi um prazer fazer esse trabalho. Espero que gostem. Muito obrigada pela oportunidade.